Bom dia! Bem-vinda a mais essa live, a mais esse papo de confeiteira, né? Mais essa aula com conteúdo maciço para que a gente mude a nossa mentalidade, para que a gente realmente faça sucesso na confeitaria, né? Se você está chegando nessa aula agora e ainda não me conhece, eu sou a Gi e eu transformo confeiteiras aspirantes e amadoras em confeiteiras de sucesso através da metodologia que eu vim desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos na confeitaria, que são através dos 4 pilares: estratégia, organização, produção e venda. E já se acostume, porque você vai ouvir falar muito sobre isso aqui comigo. Se você quer realmente fazer sucesso, ver a cor do seu dinheiro, conseguir fazer a estruturação do seu negócio, além de você fazer receitas de sucesso, receitas que realmente vão te levar ao sucesso, cola aqui na Gi, que é sucesso garantido. Bom dia a todos que estão chegando, bom dia, Polly. E hoje eu vou fazer com vocês aqui, enquanto a gente vai batendo o nosso papo, uma massa de método espumoso. Vou falar um pouquinho para vocês as diferenças de tipo de método de preparo. Algumas já devem saber um pouco, outras ainda não sabem nada, outras já estão aqui, ó, quase que careca de saber de tanto que a Gi vem aqui e vai martelando. E por que a Gi fica nesse loop repetitivo e falando para você que precisa fazer essas coisas, ensinando cada vez mais, para que vá fixando na sua cabeça cada detalhe. Cada vez que você assiste uma aula, você repara num conteúdo diferente que da outra vez pode ser que você não viu, passou despercebido, não é verdade? Então vamos lá? Vamos começar a fazer a nossa massa aqui e aí a gente vai se falando, né? Bom dia vocês que estão chegando. Massa de método espumoso. O que seria massa de método espumoso? Vamos lá. O próprio nome já fala, né? Espumoso, espuma. Então quer dizer que é uma massa que tem uma certa aeração. Então a gente está falando de uma massa que ela tem a aeração dos ovos, que tem a aeração das claras, que é uma massa que vai ficar super fofinha. Então isso é uma massa de método espumoso. Dentro da massa de método espumoso tem vários tipos de preparo. Tem massas de pão de ló, tem massa chiffon, tem massa genoise, tem vários tipos de massa que são fantásticas, gostosas e na maioria com baixo custo por conta de não ir a altas cargas de gordura. Então isso também deixa essas massas mais leves no custo, né? Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai bater uma massa de método espumoso é a aeração das gemas, que é a nossa parte da gordura, com o nosso açúcar, que é a parte que vai dar estrutura para o nosso bolo, né, o sabor, e o leite, que também é a fonte de gordura. Então aqui, primeira coisa, numa massa de método espumoso, gordura. A gente vai misturar o leite com açúcar e as gemas e vamos bater isso aqui, né? Enquanto isso, a gente vai batendo um papo, não é verdade? Porque enquanto a batedeira trabalha, a gente também vai trabalhando a nossa mentalidade aqui. Então, vamos lá. Aqui agora a gente tem que deixar essa massinha aqui crescer de volume, ficar aquele creme branquinho, porque aí a gente vai adicionar o restante dos ingredientes. Então eu sei que a gente fica sempre pensando na receita. Eu preciso de uma receita de sucesso, eu preciso de uma receita que vai me levar a um patamar que as outras confeiteiras ainda não estão. Então eu sei que a gente fica sempre pensando na receita, não é? A gente acredita que é a receita, que é um modo de preparo diferente que vai fazer realmente a gente chegar ao nosso ponto de sucesso, onde a gente quer chegar. Mas só a receita, ela vai fazer isso com você? Se você pegar uma receita de sucesso, você conseguir uma receita de sucesso de uma pessoa
pessoa que já faz e já está ganhando muito dinheiro com aquela receita, se você pegar essa receita de sucesso, mas não trabalhar essa receita de forma que ela te dê dinheiro, ela vai ser somente mais uma receita. E muito provável você vai colecionar receitas de sucesso, mas você não vai fazer sucesso com elas. E o que a Gia está tentando te falar sobre isso? Quando você pega uma receita, você precisa executar essa receita da mesma forma como está lá. Por exemplo, eu tô achando que essa receita aqui vai muito açúcar. Eu vou tirar açúcar dessa massa, não vou pôr esse tipo de açúcar não. Ah não, pra que bater as gemas separadas da clara? Eu vou bater tudo junto. Não, gente, mas é muito trigo. Pra que eu vou colocar esse tubo de trigo? Vou tirar um pouco aqui. Pra que pro fermento? Não, põe meia colherinha aí de fermento só, não precisa pôr esse tubo de fermento não. Aí a sua massa dá errado, e aí você vai falar que é o problema da receita, não foi o problema de você ter mexido na estruturação dessa receita. Tem muita receita que a gente vai fazer que não dá certo, porque a estruturação dela já tá ali, ó, o pessoal já mexeu, já te passou inclusive errado. Então essa receita não dá certo porque a química já foi mexida. A estruturação dessa receita já não está funcionando mais, não é verdade? Bom dia, Tati. Quem nunca foi fazer aquele bolo e seguiu ali, ó, a risca, e aquele bolo não funcionou, aquele bolo não deu certo? Porque é muito provável que a química ali já havia sido mexida, quando passaram para você, já passaram para você essa receita desregulada, vamos falar assim, né? Esse é o primeiro ponto, né? De você pegar uma receita, mas ou você pega essa receita já mexida, que no caso ela já não está com a estrutura dela correta, ou você pega uma receita de sucesso, porém você muda ela. Então, a balança é quem vai garantir que você execute a sua receita de forma correta, de forma que você vai pesar todos os ingredientes, vai colocar todos os ingredientes iguais. Na nossa aula de ontem eu falei sobre isso. Se a gente não pesa o ingrediente, se a gente vai na colherada, se a gente vai no olhômetro, a gente vai estar agregando muito mais ingrediente numa receita do que precisaria. Numa receita de recheio, quando eu coloco muito mais leite em pó, vai dar errado? Não vai. Você só vai estar agregando muito mais ingrediente caro e o seu dinheiro está indo embora. Já numa receita de bolo, se eu adiciono menos trigo, ou se eu adiciono mais trigo, ou se eu adiciono mais leite, eu já vou estar mexendo com a estrutura dessa massa. Uma massa que ficaria equilibrada, ela pode ficar líquida, ela pode ficar pesada. Então, primeira coisa dessa parte da estruturação é manter o padrão, pegar a sua receita, se a sua receita não está em gramas ainda, transferir ela todinha para grama, para que sempre que você vá fazer a sua receita, ela fique sempre igual. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro, junto com manter os ingredientes corretos ali e não mexer nessa receita. Vou aumentar um pouquinho. Aqui é tudo tão calculado que eu sei exatamente que 5 minutos esse creminho batendo, esse creminho já vai ficar no ponto correto. Por que eu sei disso? Porque à medida que eu vim fazendo essa receita, eu fui anotando todas as observações. Então, quanto tempo esse creminho vai demorar para ficar no ponto que ele precisa? 5 minutos. No outro dia, vou olhar de novo. 5 minutos. Então, eu notei que aqui tem uma métrica. E o que eu vou fazer com essa métrica? Eu vou anotar na minha receita. Para que eu vou fazer isso? Hoje, você pode estar trabalhando sozinha. Mas amanhã, você pode estar com 1, 2, 3, 4, 5 funcionários trabalhando para você. E a gente quer isso, porque a gente quer crescer. E eu sei que você também quer crescer. E se você puder empregar outras pessoas e ajudar outras famílias, isso também é muito
aqui amanhã outra pessoa para executar essa receita vai ficar igual. Por que essa receita vai ficar igual? Porque a gente já padronizou até o tempo de batimento na batedeira desse produto, certo? É assim que a gente vai começar a ter a nossa padronização. E a padronização ela vai influenciar diretamente em todo o teu processo de produção, porque você vai ter essa organização, ela vai influenciar nos seus ganhos, porque você vai conseguir metrificar tudo, você vai conseguir ver quanto você gasta para tudo. Então, por isso que eu falo, confeiteira precisa definir o que você vai trabalhar, com qual produto você vai trabalhar. Você vai precificar, você vai corrigir sua receita, vai pesar tudo, vai colocar todos os dados dessa receita na sua ficha técnica, né? Porque quando a gente faz a nossa receita dessa forma, ela passa a ser uma ficha técnica. Se você ainda não ouviu falar nesse termo, uma receita, quando a gente faz ele tudinho, ela vira uma ficha técnica. Então, quando a gente faz essa ficha técnica dessa receita, qualquer pessoa que chegar na sua cozinha executa o seu trabalho. Então, você pode até fazer um teste, inclusive. Chame alguém da sua família, dê a sua receita na mão e fala assim, ó, faça essa receita para mim. E veja se essa pessoa ficou com alguma dúvida. Dúvida ou na quantidade, dúvida ou no modo de preparo, alguma dúvida. Repare se essa pessoa ficou com alguma dúvida e essa dúvida que ela ficou, você repara se já está ali naquela receita sua, no teu modo de preparo ou se ainda não está, se você precisa corrigir isso daí. Então você vai deixando de forma que, se você não estiver ali para fazer aquela receita, qualquer pessoa que chegar até a sua confeitaria, chegar até a sua produção, consegue executar essa receita muito facilmente. Porque você está vindo de um processo de organização. E acho que já é a terceira aula que eu falo sobre isso. Organizar para crescer. Organizar para crescer. Fica com essa frase na sua cabeça e dia após dia você vem organizando a sua produção para você crescer. Seja ela qual for. Seja ela uma produção de brigadeiro, uma produção de bolinho caseiro, uma produção de bolo de festa. Seja qual for a sua produção. Quando você vem organizando para crescer, você cresce. Você consegue ver crescimento. E a Gi tá falando isso para você, não é só com estudo não, tá? A Gi leu um artigo científico e ela tá me passando aqui um estudo que ela viu. Eu tô te falando coisas que eu vivencio e vivenciei na prática, trabalhando, tendo as minhas lojas, tendo funcionários executando as minhas receitas. Então eu sei de todas as dificuldades que uma pessoa chega para executar a sua receita e eu sei que o que eu tô falando para você, que quando você padroniza a sua receita, você tem essa organização, qualquer pessoa pode fazer o seu produto. Organizar para ver a cor do dinheiro no fim do mês. Olha só que coisa mais linda ver isso. Apoie, organizar para crescer. Hashtag. Já colocamos até uma hashtag aí nova pra gente trabalhar, né? Então aqui, meu creminho já tá batido. Meu creminho demorou aqui 5 minutos para que ele fique nessa forma cremosa, esbranquiçada. Não tá aquela cor quando a gente começa a bater, né? Que ele fica mais amarelinho, ele fica mais esbranquiçado. Então agora eu entro aqui com o trigo. O trigo, vocês já devem saber, porque a Gi também já falou bastante aqui. Quando a gente bate muito o nosso trigo, a gente está evoluindo o glúten. Então, a gente deve só dar uma leve misturada para que esse bolo não fique pesado. Ah lá, olha, antes eu não tinha padronização e não estava tendo lucro. Tá vendo como é importante, gente? A padronização, ela manda em tudo, igual ontem, na aula de ontem mesmo, que a gente estava fazendo aqui a pesagem, né, de leite em pó. Se você for na colherada, você passa fácil ali 20 gramas, 30 gramas, dependendo da colherada. E se você for que nem eu, colherada de vó, nossa, aí lascou. Aí lascou bonito, porque não vai ser pouquinho, né? Vai ser tantão. Então, brincadeiras à parte, mas a organização que a gente tem, essa
metodologia de organizar receita por receita, de padronizar o modo de preparo, isso vai te levar a outro nível. Você já vai começar a ser uma confeiteira profissional. E os profissionais é assim que trabalham? Ou você acha que profissional mede na xícara? Você acha que uma confeiteira profissional que já tem a confeitaria dela, ela vai medir ali em colheradas? Se ela estiver fazendo isso, muito provável que ela não está vendo a cor do dinheiro. Ela está ali num loop infinito para pagar conta, para pagar funcionário, para pagar eletricidade, para pagar tudo, e o dinheiro está entrando e está saindo e ela não está tendo lucratividade. Então, se você quer ter dinheiro, se você quer ganhar o seu dinheiro de uma forma assertiva, de uma forma correta, para que você tenha o seu ganho também, você não só trabalhe, você precisa fazer essas correções para você crescer. Então, ó, método espumoso, que é o método que a gente faz a aeração dos ovos. Então, quando você ouvir espumoso, você já sabe que é uma espuma que a gente está fazendo. Então, primeira coisa, eu bati a minha parte da gordura com açúcar, que faz parte da estruturação da minha massa. Eu incluo aqui o trigo, só para dar uma misturadinha, porque eu não vou ficar batendo esse trigo, para não evoluir o glúten. O trigo, quando ele entra em contato com o líquido, ele já começa a evoluir a proteína do glúten que é presente no trigo. Então, todo trigo tem proteína. Trigo tipo 1 tem menos proteína do que trigo tipo 2. Então, trigo tipo 2, ele é ótimo para fazer pão, mas para bolo ele é péssimo. Então, farinha de trigo tipo 1, que é ótima para você fazer bolo, levemente misturada, para a gente não evoluir esse glúten e esse bolo não ficar pesado, não ficar maçudo. Olha lá, essa massa é perfeita, tá vendo só? Pra gente não ter um bolo maçudo. Então agora aqui eu já misturei esse trigo, que é só incorporar mesmo, e vou colocar o fermento. O fermento eu vou pôr aqui porque é só para misturar. Então você vai ver que é super rápido. Olha só. Venho aqui, só incorporo esse fermento. Se quiser incorporar na mão também, tudo bem. Pode incorporar o fermento na mão, pode incorporar o trigo na mão, tá? Não tem problema nenhum. Eu tô incorporando aqui na batedeira porque é de forma rápida também. A gente não vai ficar muito tempo com ele aqui. E dá super certo, né? E não vou ficar com o meu bracinho cansado de mexer a batedeira aqui. Então, às vezes, pode parecer que eu tô falando para você uma coisa de outro mundo, falando sobre isso, organizar para crescer, falando sobre padronizar a receita. Como assim padronizar a receita, né, gente? Como é que eu vou fazer isso? Você precisa pegar a sua receita, dar uma olhada para ela com carinho e veja como que ela está. Ela já está toda em grama? Ela está... Como que está o peso dela? Como que está a forma de preparo dela? Imagina que se chegar qualquer pessoa na sua confeitaria ou na sua casa, porque se você faz a confeitaria, se a sua confeitaria é na sua casa, se prepara, porque se você continuar num crescimento contínuo e se você continuar aqui comigo, você vai precisar de um lugar maior, porque a sua produção vai aumentar com certeza. Então, se você está aí na sua produção, na sua casa, e você ainda está pensando pequenininho, que você está só fazendo um bolinho aqui, um bolinho ali, e você quer crescer, fica aqui nessa aula que é importante para você. Se você quer continuar fazendo só um bolinho mesmo, tudo bem, eu entendo, e aí esse conhecimento não vai ser tão útil para você. Agora, se você quer crescer, se você quer ter o seu dinheiro, se você quer ser uma profissional de sucesso, você permaneça aqui comigo. E presta bastante atenção em cada detalhe que eu tô te falando. Porque como eu acabei de te falar, eu não tô falando aqui pra você com estudo científico. Eu tô falando aqui pra você com estudo de causa, com prática, com execução, com o que funciona e o que não funciona. Então fica aqui que vai ser muito bom pra você. Não lavei o meu bol da batedeira, tá? Só limpei muito bem com a espátula. Claras não gostam de gordura, tá?
Clara, se tiver gelada, você vai ter dificuldade para fazer ela virar clara em neve. Então, a clara, a melhor coisa, a temperatura ambiente. Tira o teu ovo da geladeira um pouquinho, se ele fica armazenado lá. Temperatura ambiente, bol da batedeira limpo, não pode ter nada de gordura ali, senão essa clara aqui, ó, não vira, tá? Se tiver gordura no bol, a clara em neve, quando você virar, ela escorre. E qual o ponto da clara em neve que a gente precisa para que ela traga aeração, volume e rigidez para o nosso bolo? Porque são essas três coisas que a clara proporciona para a massa. Aeração, rigidez e volume. Tá anotando tudo isso? Se você for muito esperta, você já tá aí com seu caderninho de anotação e tá marcando tudo. Você já deixou o coraçãozinho nessa live, nessa aula nossa? Deixa o coraçãozinho se você está vendo valor, se você está conseguindo pegar conteúdo realmente de sucesso aqui. Então, olha só, agora claras em neve, eu vou bater novamente com o meu batedor aqui de globo. Não lavei, ó, do jeito que eu bati minha massa, ele está aqui. Vamos bater. E, gente, isso é em qualquer batedeira, tá? Qualquer batedeira. Essa minha aqui é meu xodózinho. Era o meu sonho de consumo de muito tempo. Vocês sabem que a gente ama ter aquele equipamento, que a gente já sonha há muito tempo. Então, eu queria muito ter essa daqui. Mas antes de eu ter uma batedeira como essa, tive batedeira de mão, tive Erle, tive Mundial, tive várias batedeiras que me proporcionaram trabalhar muito bem. Então não fique pensando que é o equipamento que vai te levar ao sucesso, que eu preciso comprar um equipamento, senão eu não vou conseguir fazer. Trabalha com o que você tem hoje. Para de ficar gastando para depois você ter retorno. Começa a ter retorno e aí sim você compra o equipamento que você quer, você organiza a sua cozinha do jeito que você quer, você monta o seu ateliê separado da sua casa para você ter o seu cantinho para trabalhar. É assim que a gente vai indo. E como que você vai conseguir ter o seu dinheiro, como que você vai conseguir ter o seu ganho no final do mês? Se organizando. E o principal que vai fazer isso com você, balança e cabeça, balança e cabeça. Então não adianta você querer só estudar e não executar, é o conjunto, estuda, prática, estuda, prática. Estudou uma coisa, coloca em prática, estudou especificação, coloca em prática, estudou o método de preparo da massa, coloca em prática. Ah, Gi, mas eu fiz a primeira vez, não deu certo, eu desanimei. É sério que você vai desanimar na primeira tentativa? É sério que um erro já vai fazer você desanimar? Você está muito fraca. Você precisa ser forte. Confeiteira é um bicho forte. Confeiteira não desanima fácil, porque nesse sangue que corre aqui nas veinhas tem muito amor. A gente ama fazer bolo, a gente ama entregar um produto de qualidade para o cliente. Então não pode desanimar não, pode desanimar não. A gente tem que vir corrigindo o que está precisando ser corrigido e só pensando em crescimento, crescimento, crescimento. Olha só como essa massa está. Tá dando para ver a cremosidade dessa massa? E apesar dessa massa não ter gordura, é uma massa que fica muito molhadinha, muito gostosa. Aqui as nossas claras já está começando a virar, mas ainda não está pronta. Às vezes o que falta para você é esperar um pouquinho, porque você pode achar que aqui já está no ponto, mas ainda não. Então calma, espera mais um pouquinho que o ponto vai chegar, calma. Ah, Tati, muito amor e dedicação, né, Gi? Para começar a colher frutos. Isso mesmo. Massa linda, né, Alice? É a nossa massa de método espumoso, olha só. Tá vendo como ela tá aqui, bonitona? Olha isso, a cremosidade dessa massa. Aqui ela já tá com fermento. E aqui eu tenho 1 quilo de massa. Então, quando a gente vem fazendo todo esse processo de organizar, você vai saber no final das contas qual é o peso da sua massa. Quantas assadeiras essa massa vai render? Qual o tamanho de bolo essa massa
através de toda essa organização, você vai começar a metrificar tudo isso e vai começar a saber quanto que cada quantidade de massa vai em cada assadeira de vocês, né? Aqui tá só mais um pouquinho. Então as claras, ela tem que crescer, ela tem que ter volume, mas ela não pode escorregar pelo bol da batedeira. Ela tem que ficar firme. Se ela não ficar firme, ela vai ficar meio líquida, ela vai deixar a massa meio líquida. E toda aquela estruturação da clara, volume, aeração e rigidez, perdeu. Tá? Por isso é importante a gente sempre deixar a nossa clara e média chegar no ponto certo. Eu vou te mostrar o ponto certo que a clara chega. Calma, tá claro? Calma. A gente tem que saber esperar também pra gente colher um resultado de qualidade e um resultado certo, tá? Deixa eu ver como que tá essa clara agora. Para você fazer um teste, você pode fazer isso, ó. Desliga a sua batedeira. Pegue aqui o seu bolzinho. E faça isso, ó. Vira. Tá firme? Não tá caindo? Se não estiver caindo, se não estiver escorrendo pelo seu bol, ela já tá pronta. Se ela ainda estiver escorrendo, você volta para bater e deixa mais um pouco, tá? Ó. Não cai, certo? Então ela tá no ponto. Se você bateu e a clara, em vez dela evoluir, ela tá amolecendo, tá ficando líquida, parece que talhou, ixi, aí já não tem conserto, é porque ou essa clara ela tava gelada demais, ou ela pegou gordura ali no seu bol, alguma coisa aconteceu e essa clara sua não evoluiu para o que a gente precisava. Então você vai precisar de outras claras, infelizmente, para você não perder a sua massa, né? Não perder o seu bolo todinho. Então, a clara, ela é super importante. Se eu venho aqui e coloco essas claras meio líquida, ela vai amolecer a minha massa. Você vê que essa massa, olha como ela tá, né? Cremosa. E se eu venho aqui e coloco essas claras meio líquida, ela vai amolecer. Se você se sentir mais segura em lavar o seu bol da batedeira, lavar o bol, secar para você bater as claras, ok. Mas lembra que ela tem que estar, ó, nesse ponto. Olha lá, já caiu uma pelotinha que já estava solta no globo. Então aqui eu vou incorporar essas claras sempre em duas partes. Mas, Gi, por que a gente incorpora as claras em duas partes e sempre assim, ó, de baixo para cima, né? Fazendo essa mistura leve aqui. Porque eu primeiro, com essa primeira parte aqui, eu venho deixando a minha massa mais leve. E depois que eu deixo a minha massa mais leve, eu venho com a segunda parte, que vai fazer o acabamento de estruturação dessa massa aqui. E essa massa vai ficar super airada, super fofa, não vai ceder, não vai murchar depois de pronta, né? Porque essas claras, ela tá fazendo o papel dela aqui de rigidez, né? De estruturação que a gente precisa para esse bolo. E olha só para você ver que beleza que fica essa massa. E é uma massa que me rende 1 quilo. Então aqui eu tenho 1 quilo de massa. O que eu vou fazer com essa massa? Qual vai ser o preparo que eu vou fazer com ela? Você vai definir quais vai ser os seus preparos, né? Você vai fazer bolo de que tamanho? Seu bolo é de 20 centímetros? Ah, um bolo de 20 centímetros. Eu vou dividir essa massa aqui em duas assadeiras de 500 gramas. Então, eu sei que cada assadeira de 20 centímetros comporta 500 gramas dessa massa. Se eu for fazer uma massa de método cremoso, Gi, que é uma massa amanteigada, o peso vai ser igual? Não. Desculpa te falar porque não vai ser. Sabe por quê? Uma massa de método cremoso, ela é mais pesada que essa massa.
Então, para uma assadeira de 500 gramas, essa massa aqui é suficiente. Ela vai crescer, vai ficar autona, você pode partir no meio. Você tem 2 discos aqui para você fazer a montagem do bolo, né? Se for um bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio, que vai dar uns 15 centímetros de altura, você vai dividir essa massa aqui em 2 assadeiras de 500 gramas, né? De 20 centímetros eu tô contando. Uma massa amanteigada, como ela é mais pesada, se eu colocar só 500 gramas na assadeira vai ser pouco. Então, para uma massa amanteigada, mínimo uns 600 gramas de massa, né? 100 gramas a mais para que eu consiga uma massa mais alta. Então, você percebe como que todo o conhecimento que você vai adquirindo vai agregando para o seu trabalho, vai agregando para que você realmente faça tudo padronizado. E toda vez que você fizer essa massa seguindo esse padrão, toda vez que você colocar essa massa na assadeira seguindo um padrão, colocando a balança, a assadeira em cima da balança para que você tenha esse mesmo peso, você vai ter sempre a mesma quantidade de bolo, o seu bolo vai ficar padronizado, depois de pronto ele sempre vai estar ali aproximadamente o mesmo peso, porque a massa já está equilibrada, o recheio já está equilibrado, já está tudo equilibrado. Seu cliente vai receber sempre o mesmo produto, o seu dinheiro ele vai fluir de uma forma muito mais tranquila, porque o ingrediente que entrou, ele foi trabalhado, ele foi saindo de acordo com sua produção e o seu cliente está te retornando com o pagamento deste produto que ele comprou e o valor está correto. Então, você começa a entrar num fluxo de ganho contínuo. Vendeu, ganhou, tem o seu lucro. Vendeu, ganhou, tem o seu lucro. E a partir daí, quanto mais você faz, mais você ganha. E se você já começa a fazer esse processo todo de uma forma correta, se você já começa a fazer todo esse processo de organização de uma forma correta, amanhã, se você resolver abrir o seu ateliê, você já pode contratar alguém para trabalhar com você, porque você já tem essa padronização, você já tem toda essa estrutura. Você, já está se capacitando, você está cada vez mais adquirindo conhecimento para dentro de você. E aí você tem propriedade para falar com outra pessoa, você tem propriedade para falar para o seu cliente, olha, o meu bolo ele é padronizado, então sempre que você receber o meu bolo, ele vai ter o mesmo sabor, a mesma quantidade de recheio. Isso vai te dar mais know-how, isso vai mostrar que você é uma confeiteira de sucesso, isso vai mostrar que você é uma confeiteira profissional. Você não é uma confeiteira de colheradas, ok? Então, pense nisso, estruture o seu negócio de forma que, desde a sua produção, você já vem organizando tudo, já abre a sua mente, já imagina como vai ser o seu ateliê, a sua lojinha de bolo, de doce, de chocolate, sei lá o que você já está aí pensando na sua cabecinha, porque eu sei que esse é o seu futuro, esse é o seu sucesso e é por aí que você vai cada vez mais crescer e evoluir, certo? Conte comigo, se você precisar de uma ajuda aí, se você estiver perdida, me chama no direct que eu tenho uma oportunidade para você entrar para o meu treinamento e aqui pertinho da Gia a gente pode fazer as coisas juntos. E eu posso te auxiliar, inclusive, com receitas de sucesso, inclusive não só com o modo de preparo, precificação, organização, tudo que você precisa para você, decolar, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falei pra caramba, não falei? Acho que falei. E amanhã eu venho para falar mais um pouquinho com você, tá? Na parte da tarde, eu posto essa belezura aqui que vai pro forno agora. Eu posto nos stories para você ir lá e falar assim, eu assisti essa aula e foi muito útil para mim. Então, não esqueça de ativar o sininho aí para você estar sempre aqui nessas aulas das 9. Deixe seu coração para eu saber que você curtiu essa aula e amanhã eu tô de volta. Beijo, gente, até amanhã. Tenha um dia super produtivo.